Bom dia, meu povo abençoado. Boa tarde ou boa noite. Eu não sei o momento exato que você vai nos ouvir. Mas para você que tem o hábito de nos ouvir, como a pastora Irailde, a pastora Ana Sofia, a missionária Joyce, a diaconisa Graça e muitas outras mulheres lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo, como Maria Tita, como Maria Aparecida. E se eu for citar essas aleluiadas aqui, eu vou passar a manhã todinha, né, missionária Sandra? E o link vai ficar imenso, né, missionária Marieta? Mas recebam o meu abraço fraternal. Quero aqui estender também a paz do Senhor Jesus para Aragácia, onde lá se encontra a irmã Miriam Rocha e também a sua prole. Que Jesus abençoe esta família, qual me acolheu bênção do céu. Mas hoje, o Senhor dos Exércitos, Ele te diz, minha querida, meu querido, missionária Denise, muito obrigado. Que Jesus possa te recompensar com bênçãos do céu, sem medida, sacudida, recalcada para a tua vida, a tua filha do Senhor. O diabo pode até tentar escarnecer e te entristecer, mas Deus levantará ela para missões, porque o Senhor usará as coisas loucas dessa terra para envergonhar as sábias. Não troque, não negocie e não dê as suas mandágoras por afeto que não seja a palavra de Deus. Há pessoas, muitas das vezes, no nosso núcleo familiar ou social, que se puder, eles te arrancam até o cabelo da cabeça. E não é por ganância, não. É porque não quer que você tenha. Vamos a um relato neste dia 17/3/2026, entre duas irmãs. Digamos que há aqui uma rivalidade, mas nenhuma escolheu. Foi o próprio homem, chamado Jacó, que fez uma escolha, e a escolha deu em uma troca, e a troca se deu em outra opção. Mas vamos à narrativa que se encontra em Gênesis, capítulo 30, do verso 14 em diante. E foi Rubens, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Olhando ao olho nu, assim como eu, como você olha, você vai ver um egoísmo fora de comum de Raquel. Raquel já estava com o marido da irmã, claro, porque ela foi escolhida pelo Jacó, mas era a mulher que ele o amava. Ela já estava com o marido. Ela sabia que esse homem o amava como não amava a Leia. Mas Rubem traz esses frutos que, biblicamente, as mandrágoras na Bíblia são associadas à fertilidade e ao amor e desejo. Ele traz para sua mãe, em forma dela se sentir presenteada, amada e lembrada pelo fruto que representava o amor e a fertilidade, porque ele era o filho primogênito. E Raquel cobiçou: me dá das tuas mandrágoras, porque ela queria engravidar. E disse Leia, sua mãe, e ela lhe disse: já é pouco que hajas tomado o meu marido, tomaras também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite. Pelas mandrágoras, aqui havia uma troca. Tem pessoas hoje trocando a Cristo por uma noite,
Tem pessoas hoje trocando a Cristo por uma simpatia do diabo. Tem pessoas hoje trocando os frutos do Espírito pelo conhecimento ou doutrina ou engano de demônios. Vigia, irmãos. Vigias. Porque as pessoas que muitas das vezes abrem legalidade no mundo espiritual acham que é somente algo superficial que não vai interferir na sua vida, mas interfere. E ela então ficou com as mandrágoras, né? Jacó foi ter uma noite com Leia e ela se engravidou. Mas você vai ver no mesmo capítulo, no verso 32 e 33, já pulando, que esse acordo, essa troca entre as duas irmãs se deu em que o próprio Deus, vendo o desespero de Raquel, lembra-se dela e a torna fértil. Tem erros nas nossas vidas que Deus vai endireitar. Tem caminhos errados nas nossas vidas que o Senhor vai aplanar. Olhando aos olhos naturais, você vai ficar com raiva de Raquel, porque dá ao entender que ela entrou no casamento da sua irmã e ambos se tornaram rivais, porque uma era mais amada do que a outra. Mas veja, desde o início da narrativa, que a escolhida sempre foi Raquel, mas o Senhor tinha escolhido e honrado a Lia, e ambas se tornam mãe. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Mas veja que a escolhida, como tinha sido a irmã, ela tem esse primeiro filho chamado José, tem o segundo filho chamado Benjamim, e em seguida ela vai a óbito. Eu não sei o que foi que tiraram de você, ou que estão tentando tirar de nós. Você analisa, pode até fertilizar, pode até nascer, mas o Senhor dos Exércitos, Ele está falando que tem coisas, tem pessoas que vai ser removida do nosso meio. Pode ser contatos nas redes sociais. Tem pessoas que estão tendo contato, gente. Abriram a legalidade do inferno, que não dorme, que não come. Pelo amor de Deus, pede para que Deus remova. Prefira e opta a sua paz de espírito. Pode ser uma sociedade que você entrou. Pode ser um relacionamento que você entrou. Tudo aquilo que tenta negociar, tirar a tua paz, não vem de Deus. Não troque, não negocie as suas mandrágoras, que representam o amor de Cristo. Representa a presença fértil do Espírito Santo nas nossas vidas. Por uma noite, por um dia, por uma atração, por uma sensação, por um elogio. Vigia. Quando eu falo para a igreja do Deus vivo, eu falo primeiramente para mim, que eu tenho que me policiar. Orar e vigiar, mas temos que vigiar mais, irmãos. Porque o inimigo, ele não está brincando de ser quem ele é. Ele é terrível, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele já está dizendo aleatoriamente as suas funções. Acredite quem quiser. E você ainda tem que trocar, tem que fazer acordo com o inimigo, tem que ciumar, tem que segurar por causa de carência. Pede a Deus para te encher nesta manhã, para encher o teu coração. Quem não quiser estar com você, se escolheu o cicrano, a cicrana, deixe ir, em nome de Jesus. É difícil, mas não é impossível. Entre a paz de espírito e estar em um conflito, fique com sua paz, porque Deus sempre tem o melhor para nós. É nós
por ligeirezas de erro, de busca e carência. Muitas das vezes caímos em mãos erradas e depois atribuímos a Deus. Você está recebendo do Pai as mandrágoras espirituais nessa manhã, nesta tarde, e você não está dando a importância devidas a ela. Porque se Léa se amasse, ela não tinha negociado o ato de amor de um filho para passar a noite com um homem. Mesmo sendo o marido dela, ela não tinha negociado. Porque o filho trouxe representando o amor, a fertilidade dele para com a sua mãe, de carinho, de atenção, de presença, e negociou. Louvado seja Deus, amém? Que Jesus de Nazaré nos encha, nos proteja, que Ele venha fechando porta, que às vezes somos nós mesmos que abrimos. Lembre que quem quer estar com você te ama, não vai fazer barganha, não vai negociar, vai dar um jeito, vai fazer o impossível para estar com você. Será que você se ama tão pouco que se sujeite a passar uma noite com quem não te merece? Louvado seja o nome santo do nosso Deus, que reina para todos sempre. Pai bendito e amado Deus, primeiramente, Senhor, consagro a minha vida, a minha casa, os meus filhos. Consagro também o pão diário, todas as minhas ouvintes e irmãs, que sejam agora agraciadas, fortalecidas pelo teu poder. Que o Senhor dos Exércitos derrame sobre elas a grandeza, a prosperidade, a presença do grandão da Galileia. Que o Senhor dos Exércitos seja adorado, seja notado, que Ele venha nos preencher, Senhor, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Que o nosso coração seja regozijante, que nós não venhamos sentir falta de nada, porque Ele preenche, Ele cumpre, Ele enche as nossas necessidades, Ele sacia. Que nós venhamos, Senhor, nos amar como ser humano, porque Jesus nos amou primeiro. Então que nós venhamos olhar para dentro de nós e nos valorizar como filhas e como serva do Deus soberano. Glorioso Deus e eterno Pai, que Deus fortaleça a sua vida espiritual, que você possa ter comunhão, tire pelo menos meia hora para adorar o Senhor. Você quer passar a eternidade com Ele e não quer ficar 30 minutos na graça, na presença e na unção? Oh, filha minha, chamo eu pelo teu nome. Clama a mim, responde-te-ei e anunciarei coisas grandes. Aniversário do dia de hoje. Que Jesus abençoe sua vida grandemente. Fica na paz do Senhor e vamos nos aleluiar. Segure as suas mandrágoras, glorifique e se encha e se ame e não seja sapato de ninguém. Fica na paz do nosso Deus.